A vida não é linear e tu precisa aprender a lidar com os altos e baixos se tu quer viver de uma maneira saudável e com significado. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e eu quero conversar contigo sobre um aspecto que eu percebo que é muito normal nas nossas vidas, mas que nós acabamos deixando de lado ou nós acabamos esquecendo ou não sabendo lidar com esses aspectos. E quais aspectos são esses? São os momentos, vamos dizer, mais baixos da nossa vida. A vida é feita de altos e baixos. A vida não é um caminho linear. E se tu tenta seguir um caminho linear, tu perde toda a beleza do que está à sua volta. Eu estava refletindo hoje de manhã e veio uma coisa muito forte na minha mente. Veio que se eu estou num caminho reto, eu não faço curva. Eu sigo um caminho reto e vejo apenas uma determinada vista, uma determinada paisagem. Eu vejo aquilo sempre. Mas se eu dou certas curvas nesse caminho, eu estou olhando aqui na linha reta, na linearidade. Quando eu dou uma certa curva, eu consigo olhar uma paisagem bela, eu consigo aprender mais, consigo conhecer algo diferente. A vida não é uma linearidade. A vida não é um caminho fixo. A vida exige uma certa flexibilidade para nós darmos certas curvas, aproveitar a paisagem, darmos certas subidas, certas descidas. A vida é assim. A vida é assim. No passado eu pensava que a vida era fixa e eu tinha sempre em mente a organização. Eu sempre tinha em mente o controle do meu caminho. Só que quanto mais eu controlava o meu caminho, mais eu impedia de eu ganhar mais conhecimento e de aproveitar o próprio processo da vida. Quanto mais eu tentava controlar o caminho, mais eu perdia o controle sobre mim mesmo e sobre o caminho que eu estava seguindo. Com o tempo eu entendi que é necessário nós termos alguma flexibilidade e darmos certas curvas para que a gente consiga aproveitar um pouco mais da vida. Eu quero trazer para ti esse aspecto, pois eu acho fundamental falarmos disso quando temos o objetivo de sermos os protagonistas das nossas vidas. Eu vejo que muita gente tenta vender uma vida reta, linear, uma vida sem desafios, uma vida sem dificuldades. Eu vejo que muitas vezes nós nos apegamos a certos aspectos, a certos ambientes que nos oferecem uma linearidade, uma segurança, só que no fim das contas é uma linearidade, uma segurança ilusória. Pois a vida, ela não é feita por um caminho fixo. A vida é feita por curvas, subidas, descidas. E a gente tem que aprender a lidar com todos esses momentos. E nós precisamos entender que não vai ter um ambiente que vai nos proporcionar uma segurança enorme e nos manter em um caminho fixo. A verdade é que a vida ela é sinuosa. E se nós tentamos seguir um caminho linear e nós não temos a flexibilidade para dar essa curva, essas voltas, nós seremos arrastados por essas voltas, por essas curvas. Então é preferível que, em vez da gente seguir um caminho linear, da gente ficar focado 100% naquele caminho, é aquela realidade, é aquela verdade, é aquela história única, é aquilo. Em vez disso, a gente tem que adotar uma postura de abertura a mudanças, de abertura ao diferente. A gente tem que ter uma postura de experienciação. E como que seria essa postura?
Seria uma postura de estar aberto a novos aprendizados. Tu está num trabalho, tu está num ambiente de trabalho e tu tem uma determinada tarefa para fazer algo. Tu tem um caminho linear que tu segue, tu faz, mas tu precisa estar aberto a encontrar outros formatos de fazer aquela mesma atividade. Daqui a pouco, tu está fixo só num fazer, mas tu está esquecendo, deixando de lado toda a beleza que é tentar de um modo diferente. Daqui a pouco, tu tem algum sonho, algum objetivo de vida? Talvez esse objetivo seja alcançado na sinuosidade. Talvez esse objetivo seja alcançado nessas curvas. Talvez, quando tu mudou a rota, o teu trajeto, tu mudou o caminho, tu aprendeu algo novo e tu consegue, e no fim desse trajeto novo, tu consegue conquistar o que tu deseja. A vida é sobre isso. As conquistas que nós desejamos não está no caminho fixo que nós nos colocamos ou que é meio que vendido para nós. A verdade é que os nossos objetivos, os nossos desejos são uma consequência do processo em que nós estamos inseridos. E nós aprenderemos se estivermos abertos a mudar, se estivermos abertos a viver algo diferente daquilo que vivemos hoje. É importante que a gente veja a vida por essa ótica, e eu acredito que a gente deva viver a vida por essa ótica, pois se nós não vermos a vida dessa maneira, nós ficaremos presos a certos caminhos que são alienadores, que nos alienam, que não nos deixam mudar. Muitas vezes nós ficamos presos a certos ideais, certas opiniões, certas visões de mundo, e isso impede da gente criar uma própria visão, criar uma própria opinião e criar um aprendizado único, criar uma visão única de vida. Às vezes os caminhos tão fixos não são os mais seguros, mas são os mais arriscados. E aqueles caminhos arriscados são mais seguros, pois são nesses caminhos arriscados que nós aprendemos a lidar com as diferentes situações da vida. Então leva isso para a vida, leva isso para o teu dia a dia. Leva que o caminho seguro que todo mundo diz, que todo mundo indica, talvez não seja o caminho mais seguro. Talvez seja o caminho mais arriscado. Eu lembro que no passado, a ideia de trabalho, no ambiente de trabalho, se tu escutar um miado aqui, tu não perceba que é minha gata que miando, mas eu lembro que no passado, a ideia de trabalho, um trabalho seguro, seria o concurso público, seria um emprego com carteira assinada, com tudo direitinho. De novo, cachorro latindo. Quem tem cachorro faz parte, mas vamos se concentrar na ideia. E a segurança era colocada nesse fazer estável. Só... Espera um pouquinho aí. Interrupção por problemas caninos, mas enfim. Continuando aqui. Era sempre imposto uma visão de que o caminho mais seguro era aquele caminho mais estável. Só que com o tempo eu entendi que aquele caminho estável nem sempre é estável. Que aquele caminho que nos vende uma estabilidade, uma certa segurança, talvez não seja o caminho mais seguro. Talvez tu ganhe até uma certa segurança financeira, tu vai ter um valor determinado ali para receber no final do mês, sempre o mesmo valor, mas esse caminho que seria estável, ele te impede de viver coisas diferentes. Ele te impede de dar certas curvas e talvez conquistar muito mais. Talvez tu esteja tentando evitar a vida pelo um caminho, talvez, vou reformular, talvez tu esteja evitando a vida por estar num caminho que te dá uma falsa segurança.
E essa estabilidade que é colocada pra gente, ela é estável até certo ponto. Mas me diz uma coisa, o que vale a gente ter uma certa estabilidade, um certo trabalho que nos dê fixo todo mês, se a gente não vê um sentido para nossa vida, se a gente não vive, se a gente não aprende coisas novas? Qual que é o real sentido? Tu acredita? Uma pergunta entre eu e tu. Tu sabe que, se tu já me acompanha, tu sabe que nesse canal aqui é sempre um diálogo, uma conversa entre eu e tu. Mas me diz uma coisa, tu acredita que a estabilidade vai te trazer uma certa segurança, uma certa saúde mental? Tu acredita que não mudar nada na tua vida vai ser saudável para ti a longo prazo? Reflete comigo, tu acha que vai ser saudável? A resposta é que não, não vai ser saudável, pois a vida, como eu falei no início desse vídeo, a vida é feita de curvas. E se eu me apego fixamente a uma estabilidade que não é real, eu deixo de lado a vida, eu evito a vida e eu evito viver para mim. Eu acredito, e daí claro, essa é uma visão minha, eu acredito que a estabilidade é uma coisa que todo mundo procura, mas que nem sempre todo mundo alcança, pois a estabilidade para mim não seria um caminho fixo, só que é o que é vendido pra gente hoje. É um caminho fixo, é aquele fazer determinado, é aquele fazer direcionado, tu não pode alterar, tu não pode mudar, tu não pode fazer diferente. Pois se tu faz diferente, tu vai ser criticado, tu vai ser julgado. Então, para mim, e uma outra coisa, não além das críticas, dos julgamentos, mas tu não vai conseguir tu não vai conseguir ter um fazer que seja significativo para ti. Então a minha visão é que essa estabilidade não seja saudável, pois a estabilidade que é vendida, tá? Eu vou separar qual que é a estabilidade que eu vejo que é colocada, disseminada, para a estabilidade que realmente seja significativa. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas eu vejo que a estabilidade que é vendida é aquela que te deixa preso a um único lugar, que te impede de alcançar novos lugares, dar certas curvas e aproveitar a beleza de outras paisagens. Eu acredito que esse seja o estilo da estabilidade que é vendida. Agora, eu falei também que todo mundo busca uma certa estabilidade. Para mim, a estabilidade que é saudável, que é significativa, é aquela estabilidade em que tu se encontra bem, satisfeito, realizado no teu fazer, tu consegue viver com significado, tu consegue viver com qualidade e tu consegue também aproveitar as belas paisagens de todos os teus caminhos, de todos os teus contextos, de todos os teus ambientes. Eu acredito que a estabilidade verdadeira é aquela em que a gente encontra a possibilidade de mudar os nossos caminhos, de aprender coisas novas. E eu vejo que a estabilidade real é aquela que eu posso mudar o meu caminho e está tudo bem, e conquistar mais coisas. Eu vejo que a estabilidade real é essa. Eu falei antes que o caminho seguro imposto talvez seja mais arriscado do que o caminho que a gente toma um certo risco. E eu vejo que é exatamente isso quando a gente fala de estabilidade. Eu vejo que é mais arriscado a gente ficar nessa estabilidade ilusória do que a gente ficar numa estabilidade que a gente pode mudar constantemente. A estabilidade, para mim,
não é sobre ficar aficionado em um lugar. Para mim, a estabilidade real é aquela em que eu consigo viver significativamente, que eu consigo viver com qualidade, que eu consigo fazer o que eu gosto. Não é apenas fazer o que eu preciso, mas também é fazer o que tu gosta. Muitas vezes a gente se apega à estabilidade convencional e a gente faz apenas o que é nos mandado, mas nós deixamos de lado o que a gente gosta. E isso faz com que a gente também evite certos caminhos novos, pois não há essa abertura ao diferente, ao novo. E quando alguém tenta fazer diferente em uma estrutura convencional, essa pessoa acaba sendo podada, vamos dizer, eliminada. Então, eu vejo dessa maneira e eu te passo essa visão, pois eu acredito que tu deva ter essa visão. Pois a realidade mesmo é que a vida não é um único caminho. A vida é composto por vários outros caminhos. A vida é composta por altos, por baixos. Em um momento tu vai estar produzindo muito, tu vai estar ganhando muito, tu vai estar muito feliz, e terão outros momentos em que a produção vai estar menor, que tu vai estar com uma energia mais baixa, em que tu vai estar mais cabisbaixo. Isso faz parte da vida. Terão momentos em que tu vai dar certas curvas, e essas curvas vão encurtar o teu caminho em direção aos teus objetivos, pois nessas curvas tu vai encontrar as belezas da vida que tu não encontraria no caminho que tu estava seguindo antes. Então eu vejo que a vida é assim, e eu vejo que tu deva ver dessa maneira também, pois quando tu olha dessa maneira para a vida, tu realmente consegue viver com sentido, com significado, e tu deixa de ser manipulado, e tu deixa também de tentar agradar outra pessoa, tu deixa de tentar seguir um caminho que não é o melhor para ti, que não é o mais adequado. Eu não vou dizer para ti exatamente qual que é o caminho mais adequado para tu dar a volta, tu dar as curvas, como que tu deve lidar com os altos, com os baixos. Cada pessoa vai lidar com algo diferente, mas o meu objetivo aqui é te mostrar que a vida não é linear. A vida é composta de curvas, a vida é composta de altos e baixos, e tu precisa começar a trabalhar a tua flexibilidade, e tu precisa estar aberto a mudar de vida. Tu precisa entender como que tu pode mudar, pois se tu não estiver aberto a mudanças, tu vai ser arrastado pela mudança e tu não vai viver com sentido. É provável que tu também se perca no meio desse caminho. Então, por isso que eu estou aqui para te dizer isso. Te dizer para tu estar aberto a ser mais flexível. Porque a vida não é um único caminho. E se tu acredita que a vida seja um único caminho, sinto muito em te dizer, mas talvez tu esteja perdendo a beleza de outros caminhos. Não vou dizer que tu está errado. Pelo contrário. Não tem certo e errado, tem o mais adequado. Mas eu te abro o olho e te digo que talvez tu esteja perdendo a beleza do caminho alternativo, do caminho não convencional. E também te coloco a reflexão. As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas pessoas que seguem um caminho convencional ou que fazem algo de diferente? Pensa nisso. Reflete sobre isso. Reflete sobre isso e coloca aqui nos comentários tudo o que tu pensou, tudo o que tu refletiu a partir desse vídeo. Pois o objetivo é a gente conversar, a gente trocar uma ideia de modo realmente significativo, de modo que a gente encontre as belezas dos caminhos, das curvas, que a gente encontre algo de diferente. Esse é o objetivo e eu espero que tenha te ajudado a se tornar o protagonista da tua vida esse vídeo, a se tornar mais o protagonista da tua vida. Se tu deseja mais conteúdos como esse, vai no meu canal e se inscreve também. Fechou? Estamos juntos, a gente se vê na próxima. E não se esquece de uma coisa muito importante,
mergulhe mais.